3. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite para quem chegou agora. Boa noite para todo mundo. Eu vou falar para vocês hoje sobre colônia espiritual. A gente está num momento... João, pode passar para o próximo Mas me slide. diga uma coisa, tem uma mancha preta aí no meio do slide? Não, Não. Só para não. mim, então. Acho que é só para você. Para mim está normal aqui, está bonito. Tá, deixa Para eu vocês tirar. está legal? É só fazer assim, ó. Tá bom, tá certo. Perfeito, não. Tá. Acho que é Eu no tirei teu daqui, aí. estava só na minha tela, então. Pode. Era uma mosquinha. Tá. Não, João, para mim também tá preto, não tô vendo nada. Opa! Sério, Para só mim, você, tá bom, Luciano? gente. Tá bonito para mim. Também. Quem que não está vendo, só avise. Todos estão vendo? Será que é só a Luciane que não está vendo? O meu tá ok. Meu tá ok. Ih, Lu, dá uma olhada Meu para ver se é também do tá seu ok. computador, Lu. Dá uma olhada aí. Tá? Dê uma olhada. Eu gostaria que todos desligassem o áudio, por gentileza, deixar o áudio só da Sueli, da Sueli ligado. Pode continuar, Su. Tá, vamos lá. Vamos começar a nossa aula pensando numa colônia espiritual. Quando a gente começa a aula cantando a oração de São Francisco, por isso que eu sempre brinco com vocês e falo, quem sabe canta. E nem a Yara falou agora, nossa, eu me senti tão bem, eu me transportei. A oração de São Francisco é como se fosse um mantra. Quando a gente canta, a gente exorciza toda a nossa dificuldade e a gente recebe toda uma energia. Então, não tenham vergonha, recebam essa energia. Cantem a oração de São Francisco. Ai, Celine, mas eu tenho uma voz tão ruim, de taquara rachada. Tira o som, se escuta, sabe? Se transporta. Então, na próxima aula, cantem, mas cantem, lembrem de mim, cantem com vontade. Estamos neste mundo para sermos felizes, ok? Então, vamos começar a nossa aula. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Guardem esta frase. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E não é à toa que está essa pessoa cumprimentando o universo. Olha quantas moradas existem na casa de meu pai. Próximo. Ó. Quando os animais morrem, animal morre? Não. Que morre é o corpo. Vamos deixar isso bem claro a partir de hoje. Então, o que que acontece? Quando os animais morrem, a gente cria apego nos bichinhos, a gente cria carinho. Ele é meu filho peludo. Agora há pouco eu estava com a Duquesa, essa já é a minha terceira show-show. Eu tenho que ensiná-la. A outra show-show que foram embora, as outras que foram embora, elas estão em mundos felizes também. E podem até já retornado. Vamos conversar sobre isso já já. A pergunta que um amigo lhe fizera, o médium respondeu: alguns, como os espíritos disseram a Allan Kardec, reencarnam de imediato. Vamos conversar sobre isso já já. Sendo muitas vezes, quando há verdadeiro afeto entre eles, trazido de volta a seus donos. Então, queridos, de chorar nossos irmãos menores que desencarnaram. Vamos começar a raciocinar. Outros ficam durante um tempo no mundo espiritual, muitas vezes se reencontrando com os seus antigos donos desencarnados. Pode ser que a minha primeira chau esteja com meu marido lá em mundos felizes. Por que não?
eu acredito, eu tenho fé, que continuam responsáveis por eles. Então, percebam que eles não estão sozinhos. Alguns podem ir para outro mundo igual ao nosso? Acontece. No entanto, é mais raro. Vejam vocês que o número de animais tem diminuído na Terra. Muitas vezes nós pegamos algumas classes de animais que já não estão mais na Terra. Mas o fato deles não estarem mais na Terra não significa que eles estão em outros mundos. Estou lançando muitas dúvidas para vocês agora, para vocês começarem a pensar um pouquinho. Tá? E conclui: há muitas moradas na casa de meu pai para os animais também. Próximo. O João que está virando o slide para mim, tá, gente? Que eu sou meia. Vamos lá. LEQ 55 significa Livro dos Espíritos, questão 55. Está lá. No final dessa aula, eu tenho todos os livros que foram consultados e que vocês vão tirar muitas dúvidas. Aí eles falam assim, a pergunta é, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olha a profundidade da pergunta. Os espíritos respondem, sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes, imaginam que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e muita vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Gente, quando vocês olham para o céu, numa noite clara, mesmo na praia, né? Na praia a gente vê muitas estrelas, né? Quando a temperatura está gostosa, o céu está limpo, você vê milhares, bilhões de estrelas. Cada uma delas é um mundo. Vocês acham que só a Terra está habitada? Comentário de Kardec. Deus povoou o mundo de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Qual é o objetivo final, gente? É evoluir, é ser feliz. Então, vamos ser felizes a partir de agora. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr uma dúvida na sabedoria de Deus. Essa é a duquesa se manifestando. Que nada fez de inútil e deve ser destinado esses mundos a um fim mais sério do que de alegrar nossos olhos. Vamos parar com essa vaidade que só existe a Terra. Não existe, não. Vamos falar disso daqui a pouquinho também. Nada, aliás, nem a posição no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição que tenha o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Na Via Láctea, bilhões de estrelas. Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles absolutamente não se assemelham. Nós somos construídos para vivermos neste orbe. Eu também não posso viver no orbe do peixe, nem do orbe do pássaro. A minha constituição é para que eu viva nesse orbe. Eu estou fazendo um apanhado geral de tudo para a gente começar a entrar no nosso assunto. Então, estamos pensando em vários mundos e em várias condições. Se eu sair da Terra, eu não consigo respirar, porque eu não tenho oxigênio, e eu preciso do oxigênio, que é uma condição que tem neste planeta. Próximo. Pergunta 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos os seres que os habitam, terão organizações diferentes, sem dúvida. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Está vendo? Eu já tinha previsto que já ia ter essa resposta. Pergunta 58.
Os mundos mais distanciados do Sol. Olha a pergunta. De 1850 e alguma coisa, hein? Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor. De vez que o Sol lhes aparece apenas como estrela, acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Só faltava escrever mais um pouquinho. Tolinho. Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante do que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres viviam na mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Se vocês olharem os sistemas, nervoso, respiratório, excretório e por aí vai, são muito semelhantes aos nossos. Não quer dizer que são iguais, são semelhantes. Acreditais que não há outras fontes de luz e calor? Comentário de Kardec. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que tiver de viver. Se nunca tivéssemos visto os peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos que, sem dúvida, contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais, que são maravilhosas. Quem tiver oportunidade, vá ver. É muito bonito. É um espetáculo. Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podem compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. O que ele está fazendo com todas essas perguntas? Ele está dizendo o seguinte: de acordo com o seu organismo e de acordo com a sua necessidade, você está vivendo determinado mundo específico. Ficou claro isso? Significa também que em outros mundos você vai ter a condição de sobreviver de acordo com o seu organismo constituído para aquele mundo. Tá? Você precisa ficar claro para a gente começar a entender os outros mundos e começar claro para entender como é que funcionam as colônias. Próximo, João, por favor. Vamos lá. Pergunta 601. Agora a gente vai começar a pensar bastante. Chega de falação e vamos começar a pensar. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva. Lembram que na aula anterior eu comentei com vocês? O animal, ele me vê como um Deus e eu procuro, na minha ascensão, chegar aos anjos, arcanjos e um dia, daqui a bilhões de anos, conseguir ver a Deus. Resposta: sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Vamos parar um pouquinho aqui. Significa que quando nós estamos aqui na Terra e desencarnamos e nós voltamos em determinados tempos, ou seja, a cada 1000 anos nós temos 4 reencarnações em média, a cada 1000 anos, 4 reencarnações. Uma provavelmente a cada 250 anos. E nessas evoluções, a gente vem com a nossa malinha de conhecimento e chegamos aqui e vamos nos esforçando para progredirmos cada vez mais. Os animais também. Só que, infelizmente, eles ainda não têm a compreensão que nós temos. Os animais, dependendo da espécie e da raça, eles podem voltar em 3 meses, em 3 minutos, em 3 horas e em segundos. Depende da espécie. Opa, contei um negócio que vocês não sabiam ainda. Tá?
Onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Os animais, eles ainda não estão pensando, mas eles nos acompanham no seu desenvolvimento. Ai, Sueli, mas o meu bichinho sofre, ele está, sabe, não pode ser assim, ele morreu, ele vai... Calma, vamos chegar lá, vamos entender o que acontece. Eu só peço que vocês não chorem porque o seu animalzinho desencarnou. Vocês vão entender por que já já. Próximo, João. Sofrimento animal. Olha lá, o burrinho lá, pela foto, vocês já percebem que o burrinho já foi para um dos mais felizes, né? Sofrimento animal. Sofrimento no animal, presta atenção nisso, é importante. É um trabalho de evolução para o princípio de vida que existe neles. Adquirem, por esse modo, os primeiros rudimentos da consciência. A dor não é de origem divina. Tem raízes na rebeldia humana. Por quê? Porque nós já temos a inteligência e sabemos o que é dor. E, às vezes, conseguimos até deter. Vamos ver no caso do animal. Quando aparece em outras espécies de seres, é um fenômeno degenerativo dos corpos, que devem passar por transformações inevitáveis. Assim como nós, eles também estão em constante movimentação, é dinâmico. O animal, quando ele vem para cá e ele se desenvolve, ele tem uma vida, e hoje a gente consegue, pelo meio científico, que ele consiga viver um pouco mais, ele está sempre desenvolvendo. Ah, Sueli, mas o que acontece quando ele tem dor? O que eu posso fazer para ele não ter dor? Não, você não pode fazer nada, porque ele provavelmente vai passar por esse sofrimento, porque é uma evolução para ele. Vou explicar já já como é que funciona. É preciso que a gente vá colocando pedrinha por pedrinha para vocês entenderem todo o conceito, ok? Próximo, João. Livro A Questão Espiritual dos Animais, doutora Ivênia Prada. Eu tive a oportunidade de conversar com ela no céu lá em Uberlândia, que teve agora em janeiro. Ela continua maravilhosa. Se puderem, adquiram esse livro dela. Ela é uma pessoa que foi da Casa do Caminho, ela é uma veterinária, já aposentada, da USP, escreve livros maravilhosos, tem um conhecimento fantástico. E eu acho que é a primeira veterinária que fez curso de espiritismo voltado para a consciência das pessoas. Ela é fantástica, gente. É uma bem senhorinha já. Tá? Espírito algum obtém elevação da cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. Estou falando de espírito. Agora vou falar de animal. O animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Significa que nós não vamos provocar sofrimento no animal, mas o animal, quando ele tem quando ele passa por um sofrimento, isso fica preso no perispírito dele. E essa experiência que ele tem, na próxima encarnação, ele simplesmente ele já tem essa consciência dessa experiência e ele já começa a entender que ele não pode avançar nesse terreno. Exemplo, um animal, no caso lá do Rio Grande do Sul. Hoje nós tivemos, como essa semana toda, estamos tendo bastante desencarne animal. Esse animal, ele morreu afogado.
Daqui a pouco eu vou explicar todo um processo que ele vai encontrar em mundos superiores, perdão, na colônia, o que acontece com ele e quando ele reencarnar, o que vai acontecer. É bacana, vocês vão entender. O animal se esforça para obter as próprias percepções estabelecidas, se esforça avançando na inteligência para a sublimação. A dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Ele não está parado. Assim como nós, ele está evoluindo. A alma animal está evoluindo. Um dia vai ser hominal. Assim como nós seremos anjos e arcanjos. Okay? Assim, a evolução não dá passos largos, ela vai passo a passo. Dor física acrescida de dor moral no homem é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude e que, investindo-se na posição do espírito sublime, não mais conhece a dor. Porquanto o amor ser-lhe-á sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua própria luz. Emmanuel disse isso. Próxima, João. Bom, vamos lá. Chegamos lá. Processo de desencarne animal. Assim como nós, eles também vão desencarnar. Em caso de óbito, o animal torna-se inconsciente antes que note sua morte, passando para a dimensão espiritual sem traumas. Gente, não sou eu que estou falando isso, está nos livros. Você pega lá André Luiz, você pega aqueles livros lá no final, você vai ver, não sou eu que estou falando. Então, o que a gente tem por conhecimento? Antes da gente desencarnar, normalmente, nossos espíritos conhecidos, parentes, amigos, tutores, sempre vem alguém conversar com a gente e nós somos levados para quê? Para o hospital espiritual, onde somos tratados. Pessoal que assistiu lá, eu estou achando uma graça esse seu cachorrinho, Edna, tá uma graça. Nós somos levados para o hospital, nós somos tratados nesse hospital, né? Como a gente viu lá nos livros lá do Chico. O que acontece com o animal? Quando o animal começa a dar sinais de desencarne, presta atenção nisso, vem uma equipe de veterinários e do espaço que acompanham essa transição do animal. Então, vamos lá. Repetindo, o animal torna-se inconsciente antes que ele note a sua morte. Por quê? Ele tem carinho pelo tutor. Ele não quer deixar o tutor. E o tutor, por sua vez, também não quer largar. E, às vezes, isso atrapalha um pouco. Por quê? Esses veterinários têm um pouco mais de trabalho para conseguir levar. E para conseguir levar para uma colônia. Mas como é isso? Existe o transporte animal. Então, essa equipe vem e acompanha esse animal, coloca no braço. Por isso que muitas vezes eu falo para vocês, quando o bichinho, o petzinho de vocês, estiver nessa condição, entendam que o processo de desencarne é real, para nós e para eles. Mas que eles vão voltar de alguma maneira ou vão para outros mundos. Então, assim como nós passamos do primário, ginásio, colégio, universidade, pós-graduação, eles também precisam passar aí do ginásio, que é a nossa casa, e ir para o colegial. Eles precisam crescer, eles precisam evoluir. Deixemos que eles vão, porque o tempo deles aqui nesse planeta acabou. A viagenzinha deles acabou. Se eles tiverem que voltar, pode ser, como eu disse lá no começo, que eles voltem e venham para a nossa casa. O João tem uma história muito bacana para falar sobre isso, de um gatinho que ele teve.
Eu conheço muita gente que, quando o animal desencarna, eu falo, espera 3 meses. Pode ser que em 3 meses você tenha notícia de algum animalzinho chegando, pode ser da mesma raça, pode ser do mesmo sexo do que você tinha, mas de alguma maneira ele tem uma característica que só você, tutor, vai reconhecer. Então, de repente, você pode dizer: ah, não quero mais. Você pode estar recusando aquele seu companheiro de uma vida. Vou deixar todo mundo pensando hoje. André Luiz, capítulo 12, em Evolução de Dois Mundos. É um livro bastante complexo e eu vou tentar ser bem rápida com ele. Após a morte, os animais têm dilatado o seu período de vida latente no plano espiritual, caindo em pesada letargia. É o que eu falei para vocês, tá? Ele fica inconsciente e aí ele já acorda no hospital espiritual. A hibernação, de onde estão genesicamente atraídos as famílias de sua espécie aos quais se ajustam. Assim como nós temos os nossos parentes que nos acompanham, os animais também, o pessoal da espécie dele que ele se identifica. Por quê? Ele está acordando num lugar que ele não conhece, ele não está vendo o dono dele, ou, na realidade, o tutor dele. Então, ele se sente meio, né, fora de órbita, vamos dizer assim. Se ele tem alguns coleguinhas da raça dele, ele já começa a se ambientar. Né? Os engenheiros geneticistas são maravilhosos. Informação fundamental para o entendimento de como os animais vivem no plano espiritual, aguardando a próxima reencarnação. Já estamos adentrando mais um pouquinho. Kardec registrou que, após a morte, os animais são classificados e impedidos de se relacionarem com outras criaturas. André Luiz diz o mesmo, ao mencionar que os animais que não são destacados para alguma tarefa entram em hibernação e logo reencarnam. Bom, se vocês leram lá O Nosso Lar, ou viram um filme, tem uma parte que vocês veem aqueles cães lindos, brancos, acompanhando toda uma comitiva. Isso são cães, provavelmente, que já viveram no plano terrestre. Quando desencarnaram, foi observado a vida deles aqui na Terra e a evolução deles, e eles se tornaram cães de trabalho em colônias. Eles podem fazer isso. Isso acontece com muares. Uma vez me perguntaram o que era muar. Tá? É mulinho. Os ibis viajores, os cães, porque eles afugentam os espíritos ruins. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eles fazem isso. Ok? Tudo bem até aí? Estão gostando? Legal. Vamos lá. João, por favor, a próxima. Assistência espiritual. Muito mais do que supomos, os animais são assistidos em seu desencarne por espíritos zoófilos. São espíritos que são treinados para isso, que os recebem no plano espiritual e cuidam deles. Ai, que bonitinho! Existem colônias lá. E aqui em São Paulo tem uma colônia muito bonita que eu vou falar daqui a pouco. Como tem uma outra colônia que começa no Amazonas e vai até os Estados Unidos, que também é muito bacana. Em dezembro de 92, a Folha Espírita dá conta de Konrad Lorenz, zoólogo e sociólogo austríaco, nascido em 1903, o pai da etologia, que enfoca também aspectos do comportamento humano e ele, eventualmente vinculados, continua trabalhando no plano espiritual. Dezembro de 92. Nós estamos em maio de 2024. Faz tempo. Recebendo com carinho e atenção animais desencarnados. Olha que bacana. Então, a gente fica mais, digamos assim, nós que já tivemos os nossos animaizinhos, que já foram para outro plano,
eu acredito que com a aula de hoje a gente fica um pouco mais tranquilo e a gente fica mais feliz por saber que eles estão amparados. Eles não estão. O que ficou aqui na Terra foi o corpo, célula, que é consumido. O espírito deles continua ativo. Daqui a pouco eu vou contar mais uma coisinha bacana que vocês vão gostar. Olha lá. Aqui na Austrália tem colônia espiritual? Lógico que tem. Tem no mundo todo. E todas elas têm nome. E cada uma delas cuida de um dodói específico de animal e todas elas cuidam de todos os animais da região. Vamos pensar o seguinte: se eu tiver, pode mudar, João, se eu tiver um rouxinol, o rouxinol ele é oriundo lá da China. Quando esse rouxinol desencarna, ele vai para uma colônia que está lá na China. Se eu nasci e moro na Austrália, quando eu desencarnar, provavelmente eu vou numa colônia próximo da Austrália ou em cima da Austrália. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos infinitas colônias, tanto de hominais como de animais. E temos mistas também, porque tanto na colônia animal como na colônia hominal existem seres humanos que tratam desses animais. Ok? Eu não vi a pergunta, passou muito rápido. Daqui a pouco eu vejo de novo. Extraído do livro A Questão Espírita dos Animais, ó, doutora Irênia Prado. Desencarne e reencarnação. Ela faz uma observação do espírito Álvaro, que é o espírito que ela tem lá latente de conhecimento, que tem vários tipos de animais desencarnados, e dependendo do caso da morte brusca ou violenta, então vamos lembrar de animais que, de repente, morrem não, desencarnam, em condição de fogo, em condição de água, em condição de elétrica, em condição de envenenamento, tá? Existem instalações e construções adequadas para o atendimento das diferentes necessidades, onde os animais são tratados. Vou dar uma explicação linda daqui a pouco. Tenho sido perguntado se os animais têm anjo de guarda. Puxa, eu tenho um anjo de guarda, que é o nosso mentor. O espírito responde que sim. Alguns espíritos cuidam de grupos de animais. E à medida que eles vão evoluindo, o atendimento vai tendo a individualização. Vou soltar mais uma coisinha que vocês vão gostar agora. Assim, suponhamos que eu estou aqui quieta, sabe? De repente me vem na lembrança aquele meu petzinho maravilhoso da juventude, ou então que acabou de desencarnar, ou então aquele pet que sempre foi meu companheiro. Eu sinto, às vezes, o cheiro dele. Eu sinto que, não sei, mas parece que ele chegou perto de mim. Aquele meu gato parece que me fez um carinho no pescoço. Aquele meu Luluzinho que eu amava de paixão, que ainda amo, porque eu lembro dele, então eu tenho um carinho muito grande por ele, passou na minha perna. Ou então deu um latido, eu estava deitada, ele deu um latido. Nossa, será que é ele? Muito provavelmente ele teve a permissão de vir te visitar se ele ainda não reencarnou. Só que ele não vem sozinho, mas ele vem acompanhado de um tutor dele. Esse espírito que a gente fala, que vem acompanhando, é o tutor dele. Da mesma maneira que muitas vezes você está lá na tua sala, aí o teu petzinho, seu gatinho, seu cachorro, enfim, o seu petzinho, para assim no meio da sala e fica olhando assim para a parede, sabe? Aí balança o rabo. Aí faz assim. Aí late. Provavelmente é algum espírito que veio visitar e está falando oi para ele, porque eles transitam nos dois mundos. Eles transitam tanto aqui na Terra
como em outros mundos. E eles veem assim como, principalmente gato. Da mesma maneira que eles te protegem tanto e eles têm uma consciência tão bacana do lugar, do ambiente que eles vivem, se tiver alguma dor, alguma doença para entrar na tua casa, no teu perispírito, que vocês sabem que a doença sempre vai entrar pelo perispírito para depois entrar no corpo, é por isso que a gente tem sempre que se blindar com fé, com oração e com entendimento, para que não aconteça isso, pega neles. Quantas vezes você não tem aquele gatinho que, de repente, está com um tumor? E é um tumor muito parecido com um tumor humano e numa região que acontece. Ou então esse pet acaba tendo esse tumor, ele desencarna, na sequência você tem alguma coisa parecida. Ele estava te protegendo, ele estava absorvendo todo esse miasma e estava te protegendo. São os nossos para-raios. Eu li em algum lugar que todo espírita deveria ter um pet. Não só para isso, não só para nos protegermos, para dar alegria na casa. Os pets na casa, eles evitam algumas energias não muito boas de entrarem. Eles nos protegem. Olha como são abençoados. Olha o que nós temos de alegria conosco. Diz ainda a doutora Irvênia, podemos dizer que para os animais, é a opinião dela, hein? É discutível se existe o estado errante ou erraticidade. Eu já acredito que não existe erraticidade para os animais. Eu, particularmente, estou propensa a aceitar que esse estado existe. Para os animais, se o entendermos como o estado dos espíritos durante os intervalos das encarnações. Ok? Próximo, João. Se esses intervalos são curtos ou longos, não se sabe exatamente. Penso que existem situações das mais variadas possíveis. Realmente o leque é muito grande. Face à grandeza da biodiversidade animal, devendo, portanto, acontecer tantos reencarnes imediatos, quanto mais ou menos tardios. Então, vamos lá. Quanto tempo? Shirley, quanto tempo demora para o meu gato reencarnar? 3 meses. Puxa, mas a gente leva 250 anos, eles levam 3 meses. E para o meu cachorro, 3 meses. Para uma baleia, no mínimo 3 anos. Para um pássaro, depende do pássaro. Para uma formiga, ela desencarnou aqui, ela já está nascendo lá. Para o inseto, desencarnou aqui, já está nascendo lá. Tá ok? Existe uma tabela de idades de reencarne, de tempo de reencarne, vale a pena vocês darem uma olhada que vocês vão ver lá com bastante tranquilidade para vocês terem uma ideia, como é bem diferente do nosso tempo. Deles é muito mais rápido. Próximo, João. Quanto ao reencarne dos animais, perguntou-se ao espírito Álvaro se os animais estabelecem laços duradouros entre si. Sim, existe uma atração entre os animais, tanto aqueles que formam grupos, como naqueles que reencarnam domesticados. Procuramos colocar junto espíritos que já conviveram, o que facilita o aparecimento e a elaboração de sentimentos. E qual a finalidade da reencarnação para os animais? Conforme os espíritos da codificação, a finalidade é sempre da oportunidade de progresso. Então, vamos perder essa mente, essa mentalidade de que o animal foi, coitado e tal, não sei o quê. Não atrapalhem o desenvolvimento, nem o progresso deles, nem o de vocês. Tá ok? Não sou dura? Não estou sendo dura com vocês. Eu estou mostrando para vocês, estou facilitando para vocês e para os animais. Eles precisam evoluir assim como a gente.
Próximo, João. Resgate e tratamento. Olha que coisa linda, gente. Como ocorrem os tratamentos nos hospitais depois do desencarne? Já desencarnou equipe de veterinário já levou lá para o hospital. Tem hospital? Tem. Em todas as colônias tem hospital. Todas. Todas elas têm hospital, tem tratamento, tem acompanhamento, tem o pessoal que é responsável. Daqui a pouco nós vamos falar do Rancho Alegre. Os animais encontram-se em câmaras cilíndricas do tamanho do animal. Então, quando ele é resgatado, ele é colocado lá, ele está dormindinho, ele está colocado numa câmara cilíndrica. Eles são ligados por um cilindro, por um tubo transparente. Então, você imagina lá, vamos imaginar um cachorrinho. Ele está lá deitado, tem um cilindro lá, ele é transparente, e de tempos em tempos existe um escaneamento de uma luz. Essa luz é uma substância vaporosa e líquida que passa por tubo transparente, induz ao sono e vai limpando toda essa dor. O que ele limpa? Se o animal foi afogado, se o animal morreu, desencarnou por fogo, vai apagando. Então, essas funções terapêuticas vão mudando de acordo com as frequências de cores. De tempos em tempos, essa luz escaneia o animal, dando seu estado de saúde. Outra finalidade do tratamento é apagar a memória deles. Então, vamos lá. Quando esses animais reencarnam, eles não lembram mais como eles desencarnaram, mas, de alguma maneira, eles têm a consciência de que aquele determinado tipo de situação faz mal para eles. Exemplo, a minha primeira Chau, ela ficou comigo mais de 15 anos. Normalmente eles vivem 9, a minha ela ficou comigo 15. Só que, se tivesse no sítio lá, tivesse uma fogueira, ela ficava a 50 metros da fogueira. Ela não chegava perto, de jeito nenhum, porque de alguma maneira ela sabia que aquilo fazia mal para ela. E ela nunca se queimou, ela nasceu lá na maternidade lá dos doguinhos lá, quer dizer, ela nunca passou por essa experiência, nem comigo, nem antes dela chegar, quando eu era tutora dela. Mas ela não chegava perto. Eu já tive a segunda chalminha, imagina, só faltava pular em cima da fogueira e brincar de fogueirinha. Para ela estava tudo certo, mas ela já não gostava de água. Então, você vai observando o teu animal, então, determinadas situações, o animal já tem todos os animais. Todos. A pergunta foi, se os animais ficam nessa câmara cilíndrica, todo e qualquer animal. Por isso que eu falo para vocês. A gente está falando muito de gato, cachorro, papagaio, periquito aqui, porque são os nossos pets. Mas se você pensar numa baleia, se você pensar num golfinho, numa tartaruga, num bisão, numa vaca, num boi, num camelo, o procedimento é o mesmo. Só que cada espécie vai ter um tempo de retorno, vai ter um tempo de adaptação para poder reencarnar. Então, os animais domésticos que a gente tem mais contato, a gente sabe mais ou menos o tempo, mas existe essa tabela e ele mostra direitinho qual é o tempo de retorno, tá? Outra finalidade do tratamento é apagar da memória deles as cenas de sofrimento, sem retirar as sensações que servirão de alerta numa próxima encarnação. Com todo o tratamento em segundos, as lesões desaparecem à medida que se desprendem das lembranças. Olha a tecnologia que já existia, isso aí em 1900 e bolinha. Hoje deve estar muito mais adiantado. Próximo, João.
João, depois você me avisa aí, eu estou preocupada com o tempo, tá? Tem muito assunto ainda. No entanto, algumas obras mediúnicas, notadamente de André Luiz. Desculpa, apertei o botão sem querer aqui. Normal. Nosso lar, olha lá, gente, nosso lar, os mensageiros, ação e reação, vocês vão ter presença de muitos animais. Dão notícias de animais convivendo com espíritos no mundo espiritual, diversas colônias, postos de socorro no espaço, inclusive auxiliando os espíritos na execução de suas tarefas. Então, vocês veem lá no nosso lar, quando eles vão buscar o André Luiz, eles trazem o André Luiz, vem aqueles animais acompanhando. E, de alguma maneira, você escuta alguns gritos, alguns grunhidos e algumas coisas, são os animais protegendo aquela caravana de espíritos que não aceitam que aqueles espíritos conseguiram ir para o nosso lado ou para qualquer outra colônia. Então, esses animais são utilizados para evitar o ataque. Eles acompanham as caravanas de resgate. Tá? Em muitos livros vocês já veem isso aí. Pronto, João, vamos lá. João, Momento, próximo. aqui está travando. Que Quem está legal. travando é aqui, ó. Espera aí, vamos Dá um lá. ESC aí, dá um ESC que você Pronto, vai. pronto, já foi. Colônia espiritual. Gente, presta atenção nessas nuvens. Aquelas nuvens que já passaram, era um monte de gatinhos. Olha que graça. Tem um cachorro deitado aqui na ponte do arco-íris. Muitas vezes eles falam da caminhada para o mundo espiritual como a ponte do arco-íris. É legal, né? Vocês não tinham percebido essas nuvens, né? Eu tenho, é só eu mesmo para falar. Próximo, João. Colônia espiritual. Então vamos lá. Existem quantas, Sueli? Infinitas. No Brasil, no mundo todo. Cada lugar tem a sua diversidade. Assim como temos animais, temos plantas, tem as pessoas. Então, é tudo de acordo com o seu local. O mundo, gente, o mundo superior, está tudo aqui na crosta da Terra. Não estão longe da gente, nós estamos muito próximos. E tem alguns que convivem, inclusive, com a gente. É que a gente não percebe. Basta vocês perceberem, vocês vão notar todos esses animais e essas pessoas entre vocês. Deem licença. Colônia espiritual é um termo que designa um dos locais para onde supostamente vão as pessoas, vão os espíritos, quando desencarnam, e onde aguardam novas encarnações, trabalhando e estudando. No caso dos animais, né, eles ficam lá apreendendo algumas coisas, eles ficam em colônias que são fazendas, do mesmo jeito que você tem os animais aqui, lá nos currais, ou em trabalho, no mundo espiritual também tem. É igualzinho. Assim como a Sueli é a Sueli aqui, a Sueli vai ser a Sueli no plano espiritual. Assim como a Edna é aqui, ela vai ser no espiritual. Assim como a Sônia é aqui, ela vai ser no mundo espiritual. Ok? Os animais, a mesma coisa. Beleza, próximo, João. As cidades espirituais. Vamos pegar um pouquinho lá a nossa base. As cidades espirituais começam a ser conhecidas a partir dos gregos, com a existência do Olimpo, morada dos deuses, locais onde seres espirituais viviam, moravam, trabalhavam e sonhavam. Assim como os seres e os animais também daquela época conviviam. Próximo. Outros lugares, como China, Índia, também tinham alguma compreensão sobre a veracidade das colunas espirituais. Aí, pessoal da Austrália que perguntou, aí, tá vendo? Já temos uma base aqui para puxar. Sócrates e Platão melhoraram essa ideia original. Mais tarde surgiu Kardec, que trata na sua obra O Livro dos Espíritos, a existência de acampamentos espirituais. Por isso que eu digo para vocês, estudem. Está tudo lá, o Livro dos Espíritos, e aí começa.
No final da aula, tem vários livros que eu sugiro que vocês comprem. Não precisa comprar livro novo, não. Gente, vai no sebo aí da casa espírita de vocês, vai lá, troca com um, faça um clube do livro, leiam. Sobre animais tem muita coisa. O pessoal que fala que não tem nada, está por fora. Próximo, João. Olha que legalzinho. Colônia Rancho Alegre. Todos os animais merecem o céu. Leiam, vocês vão se emocionar do começo ao fim. A gente vai falar do Guilherme, que o Guilherme era um veterinário, e ele, em desdobramento, ele vai conhecer a Rancho Alegre. Próximo, João. Olha lá, todos os animais. Gente, eu sou apaixonada por lobo. Vocês viram que eu tenho um chau aqui, mas eu são bem parecidos. São a minha. Tinha um lobo que o João projetava lá na Casa do Caminho, que eu ficava babando naquele lobo. Os olhos dele, assim, me encantavam. Eu acho que eu fui índia na última encarnação e eu tinha um lobo me acompanhando. Colônia espiritual Rancho Alegre. Os animais vivem no Rancho Alegre, na proteção e cuidados dos amigos espirituais. Foi o que eu falei até agora para vocês. Essa colônia fica no Brasil. Agora, pasmem, tem a dimensão parecida com o estado de Minas Gerais. Olha o tamanho desta colônia. Então, nessa colônia, você tem veterinários, você tem índios, você tem caboclos, você tem crianças e tem os animais. É uma cidade. Como toda e qualquer cidade, tem os hospitais, tem os viveiros, tem os criadouros, tem os atendimentos, tem tudo. E quem cuida desses animais? Por espécie, por tudo. Bora, João, próximo. Olá, conhecendo a colônia. Guilherme, que é esse veterinário que eu falei para vocês, em desdobramento, ele é levado para conhecer a colônia. Nessa colônia tem rua, tem casa, tem jardim, tem prédio, tem uma beleza incrível. As flores, inclusive, ele comenta que são mais bonitas do que nós temos aqui na Terra. Ele fica encantado com as aves que tem, que elas têm um brilho que não tem igual aqui. O tamanho é diferente e são aves que ele nunca imaginou que ele veria, tá? Pessoas e animais transitavam pelas ruas. Então, vocês percebam que os animais, de repente, você está andando lá no mundo espiritual, tem um crocodilo lá passando do seu lado, tem uma cobra lá do outro lado, está tudo certo, está tudo certo. Gustavo é um amigo espiritual, ele é encarregado de mostrar o local, vai mostrando cada local desse prédio, cada setor especializado e como funciona. Próximo, João. No rancho, eles se movem com a rapidez do pensamento. Então, vamos entender isso também que é importante. Em desdobramento, você ainda está preso num corpo físico. Você ainda tem um cordão de prata que só se arrebenta quando você desencarna. Então, o Guilherme, ele ainda está no plano terreno e ele está lá com o rapaz lá, que já é um espírito, está acompanhando. O espírito pede para que ele fique do lado dele, para eles irem do lado ao outro dessa colônia. Se ele for em pensamento, ele vai demorar muito. Quando ele está com esse espírito, pensou, ele já está no local. Então, vamos lá. No rancho, movem-se com a rapidez do pensamento e a velocidade maior que a da luz, cobrindo distâncias em segundos. Bom, você imagina que é uma colônia que tem o tamanho de Minas Gerais, o que é 4 vezes São Paulo, e São Paulo não é pequena, então vocês já imaginam o tamanho que é isso aí e como é subdividido isso aí. Próximo, João. Transporte.
Para Guilherme, alguém desdobrado, devido à ligação com o corpo físico, não se locomove com a mesma rapidez. Então, para se locomoverem, eles teriam que usar esteiras ou veículos abertos em 2 lugares, né? Que é aquilo que você tem lá na nosso lar, né? O que é? Euromóvel, alguma coisa assim, vocês lembram disso aí? Ele pede para Guilherme que feche os olhos para não dar vertigens e, de repente, ele vai de um lugar a outro. Próximo. Agora eu acho que vai mais rápido. Olha lá, cadastro. Eles vão num prédio central, tem todo o mapa do rancho. Afinal, a colônia chama-se Rancho Alegre. Cadastrado todos os trabalhadores. Assim como nós temos os hospitais aqui, também temos todos os trabalhadores cadastrados. Através de crachá. Esses crachás, eles emitem sinal eletromagnético captado por um comando central. Essa central tem informação de todos os pacientes e trabalhadores do rancho. Vocês já vão entender por quê. Próximo, João. Defesa do rancho. Prestem atenção nessa foto. Esses edifícios aqui, essas emanações de luz aqui, em cima você vê que tem cruzamento, são a proteção do rancho. Então, são portais que se abrem automaticamente e impedem invasores de entrar. Por quê? Mais para frente, vou dizer o seguinte: é importante de vocês saberem, existem caçadores no nosso mundo, aqui na Terra, que ainda não desencarnados, eles desdobram e vão caçar em desdobramento. E aonde eles vão caçar? Em locais assim, como tem no rancho. Então, eles têm armas. Então, esses tipos de defesa, ela impede que esses caçadores adentrem no local e caçem esses animais. Então, gente, o mal existe. A gente não deve deixar ele entrar. Ok? Próximo, João. Você vê como é protegida a coisa. A defesa do rancho é feita com armas elétricas que produzem raios dolorosos. Os encarnados caçadores, eles acordam com dor de cabeça, e os desencarnados que ainda têm essa ideia de que ele desencarnou, mas ele não tem a noção que ele desencarnou, eles desmaiam quando tem esse tipo de energia em cima deles. Os raios têm uma característica de mudar o padrão vibratório, semelhante ao passe magnético, ou seja, cai um raio em cima dele, o cara ele desacorda, ele vai para outro lugar, ele sai de lá, ou seja, aqui estamos protegidos, porque os animais estão em recuperação, ou para trabalho, ou para retorno na Terra. Próximo. Olha lá, caçadores encarnados, quando libertos do corpo, né? Continuam suas caças, com armas plasmadas por eles. Você, quando plasma alguma coisa, você consegue fazer estrago, hein? Cuidado com isso. São normalmente acompanhados por seres que se assemelham a animais vindos das regiões trevosas, como guia de caça, fornecendo armas e indicando o caminho. Ó, tá vendo? Vai lá na colônia tal que tem porta aberta. Só que tem a defesa das colônias, como no caso do rancho. Eles trabalham em troca de sugarem a energia vital dos caçadores em seu estado de vigília. Por isso que o caçador, quando ele volta ao plano terrestre, que ele volta do desdobramento, ele acorda, ele vem com dor de cabeça, ele vem cansado. Por quê? Porque esses seres que são acompanhados dele na caça estão sugando toda a energia dele. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês que é importante. Existem locais de abate de animal aqui no plano terrestre. Na medida do possível, evitem de se aproximar desses locais. Por quê? Existem miasmas, existem vampiros, existem energias que sugaram aquele restinho de vida daqueles animais e estão sempre por lá.
E a partir do momento que você chega próximo, você pode entrar nessa vibração, assim como esses caçadores, tá? Isso não é bacana. Pode mudar, João. Pode mudar. Tá? Então, fica um aviso para vocês. Passem muito longe de abatedouros. Mesmo que vocês estejam em fazenda, em granja, não se aproxima, não é legal, tá? E também não tenham pena desses animais, porque vocês, vamos dizer que vocês conseguem aumentar o sofrimento do animal. Ele percebe que você está preocupado, então ele fica mais tenso ainda, tá? Bom, vamos lá. Nós temos uma organização animal também nesse rancho. Então, tem o reino animalia, que engloba todos os animais, que é um corpo coletivo. Esses gêneros formam outros corpos coletivos, as espécies, subespécies. Então, são vários corpos. Então, vamos abrindo o nosso leque da nossa mente para entender como é que tem. Então, você vê vários animais aqui: borboleta, gato, paca, tartaruga do mar, a tigresa lá embaixo, aqui em cima cachorro, elefante. Percebe que é muito diversificado. Então, abram a mente de vocês. Próximo, João. Esses animais, eles têm agrupamento. No mundo espiritual, eles são agrupados por afinidade. Então, você não pode colocar um cão junto de um gato, que aí vai ser tragédia, né? Mesmo o espírito lá, eles vão se pegar. Ah, mas meu cachorro acostumou com o meu gato. O seu cachorro, mas 99% não dá certo. Dá problema, tá? Se tivéssemos uma boa evidência, notaríamos a presença de animais à nossa volta. Eu falei isso agora há pouco para vocês. Eles transitam facilmente entre uma dimensão e outra. Está aqui, ó, não fui eu que falei, está no livro isso. Tá ok? Então, quando você vê o seu gatinho, o seu cachorro, o seu animalzinho olhando para um lugar fixo e tendo uma expressão de carinho, de não sei o quê, de alguma coisa, ou assustado, tem alguma coisa lá, respeitem. Tá? Controle. Como é que é feito o controle? Através de uma tela que parece de TV. Isso há 300 anos atrás. Hoje ele deve plasmar, né? O cara deve olhar assim, ele já plasma tudo, né? Acionado mentalmente, as informações são recebidas direto no cérebro. Como controlar tantos animais ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas me fala. Vamos lá, João. Isso vocês vão pensando. Nós temos também os organismos. São observados 4 organismos. Dentro de cada grupo tem informação sobre o gênero, espécie e subespécie. Dentro do rancho, além do setor de equilíbrio ecológico, está ligado ao equilíbrio energético do planeta, onde trabalham no resgate dos selvagens, ao setor de equilíbrio espiritual ou de evolução. Vou abrir um parênteses agora. Aqui, se vocês pegarem aqui de Manaus até lá nos Estados Unidos, tem uma colônia, não me lembro o nome agora. Nessa colônia, nós vamos ter animais selvagens e índios cuidando. É sensacional o trabalho deles. Tá? Por quê? O animal selvagem, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. O animal doméstico, você consegue identificar que ele está doente. E você consegue dar um socorro. O animal selvagem, você não sabe. Então, é muito complexo você tentar ter um medicamento para um animal selvagem quando ele está em sofrimento. Então, você não sabe quando uma onça está doente. Você até sabe, mas você não tem muito recurso para isso. Um tamanduá, uma cobra, um tucano e outros animais de grande porte que eu não lembro aqui. Normalmente, quando a gente faz lá o pedido pelos animais, que a gente dá o passe na esfera animal, a gente pensa naqueles animais também que os índios, que os caboclos estão cuidando, com as ervas,
com o charuto, com aquela emanação de energia. Por quê? Para poder ajudar esses animais selvagens. Então, imagina essa colônia como não é. Então, o pessoal fala que Brogotá está nessa colônia, e outros índios mais conhecidos também fazem parte. Por quê? Porque ela vai pegando toda a América do Sul até a América do Norte. Então, lá você vai ter o quê? Você vai ter bisão, você vai ter, sei lá, outros animais de grande porte lá, touros selvagens, e por aí vai. Então, temos que ter nossa consciência. São todos os animais, inclusive insetos. Próximo, João. Resgate de animais selvagens. Então, Guilherme conhece Caiamã, que mantém sua aparência de índio, mesmo depois do desencarne, e coordena o setor de resgate do rancho. Explica que os índios cuidam dos animais em vários continentes e trabalham no setor pelo equilíbrio ecológico. Desse setor, acompanham os irmãos das florestas, desde o menor ao maior animal, de uma formiga a uma anta e animais maiores ainda. Próximo. Cada grupo é um só organismo. Então, insetos, peixes, aves de pequeno porte e répteis possuem um sistema instalado no seu DNA, que monitora cada grupo como se fosse um indivíduo só. Isso tudo lá no rancho, hein, gente? Ao se reproduzir, cada inseto recebe, dentro do seu código genético, uma molécula de enxofre ligada ao DNA, que trabalha como um agregador dentro do indivíduo, espécie, gênero e outros grupos classificados de insetos. O mesmo ocorre para os peixes, pequenas aves e répteis. Olha que universo espetacular. Próximo, João. Não. Travou. Vocês pensaram que não tinha reprodução? Tem reprodução também. A cada informação adquirida, transmitem automaticamente para outros indivíduos da mesma espécie, de modo que todos possam entender como reagir na mesma situação pela qual passou o indivíduo. Se uma ave aprende a quebrar uma semente usando um novo método, isso é importante. A informação é incorporada ao seu código genético. Muitas vezes você vê animais aqui na Terra que você fala assim, como é que aquele corvo sabe quebrar aquela pedra e comer aquela semente? Ele nasceu com um manual de instrução, não é possível. Não, já vem na carga dele anterior. A informação é incorporada ao seu código genético. Outras aves das gerações seguintes ou da mesma geração passarão a usar o mesmo método automaticamente, mesmo não tendo contato com o indivíduo. Já vem no códigozinho deles. Isso ocorre com pequenos que têm corpo coletivo, como se fosse um só corpo, formado por vários indivíduos da mesma espécie. Então, você vê as orcas, como elas caçam, já vem no DNA delas. A inteligência das orcas, dos golfinhos, são os que estão, em termos de inteligência, mais próximos do homem. Mas você também vê os macacos, por exemplo, de determinadas regiões, a maneira como eles caçam, a maneira como eles alimentam e a maneira como eles se agrupam em blocos familiares. Isso aí já vem de ancestralidade deles. Tá? Próximo. Dor. Importante. Quando a dor extrema é inevitável, essa porção de DNA é ativada. Prestem atenção nisso. Essa ativação estimula os fluidos corporais, substâncias anestésicas sobre determinados pontos do corpo físico, intermediário ao espiritual. Então, a gente sabe que tem o corpo físico, tem o perispírito, e eles são coladas célula a célula, fazendo com que se desliguem um do outro. Se não atingir o limiar crítico, o animal recobra a consciência. Em caso de óbito, o animal torna-se
inconsciente antes que note sua morte, passando para a dimensão espiritual sem traumas. Ou seja, o animal, quando desencarna, assim como a gente, ele acorda no outro plano, ele se olha e fala, poxa, mas ele falando para si mesmo, eu continuo sendo um cachorro, mas eu não tenho mais dor. Eu continuo sendo um gato. Ou agora meus amiguinhos gatos estão lá, vou lá brincar com eles. Então, ele passa de uma dimensão espiritual sem traumas. Pensem nisso. À medida que o ser passa a ter raciocínio individualizado, o tamanho desse corpo diminui na mesma escala, ganhando peso só nas fases humanizadas. Tá? Então, lembra aquela história que vocês aprenderam lá no curso básico? Como é que o bichinho ele vai, a cadela engravida, como é que é? O perispírito vai diminuindo, 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 até virar uma molécula que entra no corpo lá da cadela e já começou a vida. Como acontece esse processo, ninguém sabe ainda. Mas a gente está evoluindo, nós vamos conseguir entender. Ok? Próxima, João. Doenças. É o que eu falei agora há pouco para vocês. A resistência dos animais cai proporcionalmente à quantidade de energia pesadas e perturbadoras que são absorvidas por ele, por estarem em grande concentração do ambiente. Então, pessoal, cuidado na casa de vocês. Discussão, briga, maus tratos. O animal, ele capta, porque ele é uma antena que está 24 horas ligada em você. Se ele capta isso, ele está tirando do ambiente. Quem está se prejudicando é ele. E aí você ainda reclama quando o bicho está doente. Mal sabe você que muitas daquelas anteninhas que ele tem, ele captou a tua energia. Não é para se sentir culpado. É para tomar atento em cima disso e perceber que o animal está lá e ele está recebendo toda essa carga. E é o que eu falo para vocês, a carga existe. Somente uma alteração energética capaz de obstruir a energia vital, que deixa de circular pelo corpo do enfermo, diminuindo atividades dos glóbulos brancos, que tornam-se ineficientes em defender o corpo por estarem intoxicados. Vamos fazer uma parte aqui. João, normalmente, no final da aula, o que ele faz? Passe animal. O que ele faz lá no CEF? Passe animal no domingo. O bichinho chega lá, ele assiste lá a palestra, depois ele vai para o passe e ele fica maravilhoso. O que é o passe? É uma emissão energética de amor ao próximo que você transmite ao seu animal. Ora, se eu estou energeticamente carregado, eu digo bichinho, se ele recebe um passe, ele naquele momento ele quebra aquela energia negativa, ele recebe ele melhora. Agora, se ele chega no lar que ele habita e continua negativo, o bichinho vai voltar a ficar doente, porque aí o passe não conseguiu alcançar o objetivo, só enquanto estava lá na casa. Prestem atenção nisso. Ao sinal de debilidade física e emocional, os espíritos que vivem na escuridão aproximam-se para sugar a energia vital contaminadas por essas formas mais densas de energia. Então, se ele já está ruim, ele captou, ele vai ficar pior ainda, porque o ambiente está carregado. Não adianta só limpar a casa, precisa limpar a casa energeticamente também e espiritualmente. Evangelho toda semana com o bichinho do lado e a aguinha dele também. Os germes patogênicos são materializações de germes astrais, porque às vezes a pessoa fala, existem germes astrais. Sim, eles grudam no perispírito. Compostos de energias pesadas que multiplicam-se em conjunto a cada 20 minutos, aumentando a carga energética perigosamente. Cuidado. Próximo, João. Eu gosto de fazer esses alertas, que a gente muitas vezes passa desapercebido. Os animais que vivem na companhia do humano acontece
adoecem em função das suas energias, pensamentos e atitudes. Absorvem grande parte da energia do ambiente, de modo geral, fazem voluntariamente em seu favor. São verdadeiros anjos. Então, quando vocês leem lá, os animais são os nossos anjos, são mesmo. Eles estão protegendo você. Quando reencarnam em determinado lar, já sabem o que vão enfrentar do ponto de vista energético. Olha a nossa responsabilidade como tutor. A presença deles purifica o ambiente, mas os torna sensível e facilmente adoecem, livrando seus donos de perder a saúde de modo heróico. Seu dono sensibilizado com sua doença fica mais leve e melhora seu padrão de pensamento. Dessa forma, a saúde do animal pode retornar. É um trabalho conjunto, tá? Então, vamos parar dessa história de hoje não estou afim de levar meu bichinho passear. Fica aí, pô, tal. Você já está desprezando quem está te ajudando. Cuidado, vamos ter antena lá aberta para isso. Resgate e tratamento. Calma, gente, está chegando no fim. Só tem Na 5 visita... minutos, Sueli. Esse que é o problema. Vamos lá. Ele passa lá na visita dos queimados, tá? Ele percebe como é que... Eu já falei para vocês da parte cilíndrica, né? Os animais não apresentam queimaduras, porque já foi feito todo aquele trabalho do cilindro. Próxima, João. É o resgate e tratamento que é feito. Tá? Outra colônia que existe também é a colônia espiritual Amor e Caridade. Essa fica sobre São Paulo, fica aqui no estado de São Paulo, bem aqui em cima. Então, provavelmente, seus amiguinhos que desencarnaram já foram para lá. Próximo, João. Olha lá. Olha lá São Paulo lá. Está vendo o tamanho da colônia? Ela pega um pedaço de Minas, pega São Paulo praticamente inteirinho, ela fica próximo da Colônia das Flores, ou seja, ela fica dentro da Colônia das Flores. Procurem aí, façam pesquisa de como é essa Colônia das Flores, que é uma colônia de humanos e tem junto essa colônia também de animais. Essa colônia tem 120 anos, mais ou menos, de criação. Próxima, João. Ele parte lá nos estábulos, ele continua lá na fazenda, ele pode ver os animais que tem, ele pode ver porco, galinha, cavalo, tá tudo lá, lá no Rancho Alegre, tá? Ele fica impressionado a quantidade de animais que tem lá. Próximo, João. Terapia. Uma terapia que eu acabei de explicar para vocês é o passe, tá? Em um futuro bem próximo, os encarnados vão deixar de consumir carne. Então, eu não estou fazendo aqui apologia à carne, porque eu até ainda não consegui ficar totalmente sem carne. Mas para quem comia quase todo dia antes de ser espírita e hoje come uma vez a cada 10, 15 dias, eu digo para vocês que eu tenho um caminho bom para a próxima encarnação eu voltar e saber que é uma vida que eu estou ceifando para poder me alimentar. Mas existem várias discussões, controvérsias. A gente tem dentes caninos exatamente para isso, mas nós viemos de milhões de anos atrás. Naquela época, a gente precisava ter dente para rasgar, né, a proteína. Hoje, a gente tem muito recurso, tem muito alimento, e eu acredito que a gente não precisa tanto. Eu não vou fazer aqui apologia ao vegetariano, mas eu acho que é um caminho, e tomara que todo mundo consiga trilhar esse caminho. Vai ser mais leve para todos nós. Próximo, João. Tá? Eu agradeço vocês. A gente não evolui porque deixamos de comer carne. A gente deixa de comer carne porque a gente evolui. Eu estou no processo evolutivo. Os livros consultados estão aí, os animais são nossos irmãos, o amor pelos animais, todos os animais merecem o céu, a vida inteligente dos animais. Olha lá, lembra que eu falei para vocês dos golfinhos? Enfim, todos os livros que foram consultados estão aí, todos esses trechos que eu mostrei estão aí para vocês. Gente, eu amo vocês, eu amo dar essa aula, espero que eu tenha ajudado um pouco vocês.
peço que vocês estudem, que um dia a gente ainda possa ter uma aula ao vivo e em cores, porque aí realmente é 2 horas só de conversa e dá tempo da gente conversar, tá bom? Vamos abrir Eu acredito que... algumas perguntas, Su, para quem quer fazer Tá, pergunta para vamos lá, você. vamos lá. Se eu não, eu estou preocupada com o tempo, porque a Vai, gente tem agora ainda... nós temos 5 minutinhos só, mas pode fazer pergunta. Se vocês não conseguirem fazer agora, façam, manda para a gente, o João me passa, eu respondo para vocês via chat, via WhatsApp, quem quiser. É que eu não consigo entrar muito, a gente não tem tempo, mas a minha Deixa eu te função... falar uma coisa que você Diga. mencionou sobre o DNA na reencarnação. É interessante, não sei se você leu o livro do Yandley Júnior, que aquela reencarnação como lei biológica, lá ele menciona o trabalho como que é do centésimo macaco, né? A teoria do centésimo macaco. É a Isso. teoria do centésimo macaco. Naquela teoria, ele fala, eu achei muito inteligente a forma de pensar e colocar do Décio. Que ele coloca assim, como você falou assim, como é que o macaco numa ilha lavava batata, noutra ilha completamente distante, o outro macaco aprendeu a lavar. Uma das Isso. teorias é essa aí que o Marcel Benedetti coloca, né? Então, aquilo é tudo teoria do Marcel Benedetti naquele livro, Sim. né? Que ele falando que existe essa alma em grupo, essa alma em grupo no DNA, que vai sendo colocado, eles vão falando. Mas a gente sabe que os animais, nessa evolução deles, já não são mais animais em grupo, mas na Sim. realidade são animais em evolução, né? Então, na teoria do Décio, ele coloca que o macaco, quando ele reencarna, como ele já leva todo aquele conhecimento, ele já vai para aquela ilha só sabendo que vai lavar as batatas, e através o outro olhando, aprende com ele ao lavar a batata, né? Então, Outras raças de macacos já vão se acostumando com aquela... alguns cientistas colocam que aquele aprendizado é através do campos mórficos, mas não é só através disso, da reencarnação também, que ninguém tinha Sim. pensado dessa forma. E o Décio pensou e colocou para todos nós. E a gente espírita, a gente sabe que isso é viável, né? Porque quando a gente reencarna, o aprendizado que nós temos, o que os animais têm, eles vão levando, né? E vão colocando É em um dos prática. tripés do espiritismo, né? A ciência. A gente caminha com a ciência. A Sim, com gente aprende certeza. com a ciência. Uhum. Muito legal. Alguém quer Gente, eu fazer amo essa. alguma pergunta para a Sueli? Oi, Espero Sueli, que eu não posso tenha falar? enjoado muito Pode, vocês. Espero que Sônia, vocês não pode tenham fazer a dormido muito. pergunta. Diga. Primeiramente, eu quero agradecer, Sueli, pelos seus conhecimentos que você nos passou, viu? Obrigado, gratidão, É o viu? João que ensinou. É o João que me ensinou. E o João também. Olha, minha pergunta é muito simples. Eu Diga. gostaria de saber se dormir com os pets, cachorro, gato, se é saudável para eles e para nós, e se é verdade que o cérebro libera o hormônio é, hormônio da oxitocina, Oxitocina. né? Que Ocitocina. é o bem-estar, o hormônio do bem-estar. Severo, essa é a minha pergunta. E a segunda pergunta, emendando aí, se existe algum orbe, eu creio que sim, que a composição, o corpo, né, dos felinos e dos sírios. Queria saber se você pode dar alguma informação a respeito. Bom, felino é com o João. Felino é com o João, ele manja pra caramba. Eu quero Deixa eu que um dia ele falar, conte para vocês a história do gato dele. Fala, João. Ah, deixa eu falar, eu vou responder a segunda pergunta para você, Sônia. tá. Então, cada formação do corpo físico, cada órgão tem sua formação, correto? O espírito, o espírito, o corpo espiritual, o perispírito, quando a gente vai, os animais vão para o outro orbe, é transformado, porque qual é a formação do nosso planeta? Oxigênio, hidrogênio e outra composição química. E outros planetas não são assim, talvez nem seja dessa forma. Mesmo falando que tem muitos planetas parecidos com o planeta Terra, né?
Não que nem Júpiter. Os animais de Júpiter é completamente diferente da própria Muito mais formação, é evoluído. completamente diferente da formação dos animais dos animais aqui da Terra. E fizeram uma pergunta para o Kardec, que está lá, eu acho que eu mandei para vocês na Revista Espírita, que perguntaram para ele se o animal como que é a inteligência do animal em Júpiter. Aí responderam para ele que você avaliar o mais inteligente do planeta Terra, o ser humano mais inteligente do planeta Terra não chega aos pés do animal em questão de inteligência Júpiter. do planeta Júpiter. Eles Meu constroem Deus. casas. Né? É uma coisa assim, impressionante. É Só a gente estranho olhar você e falar pesquisar isso, né, na João? revista, Eles na revista constroem casas, os animais constroem casas. E ele Tem, não na tem, forma de escravidão, né? Mas nas formas que eles tem amam ajudar o trabalho, ser humano nessa forma de trabalho. trabalho, na forma de trabalho. E Ficou agora todo que mundo ele queixo falou, caído agora? quer Todo mundo responder da queixo caído citocina, agora. Su? Quer responder da citocina? Vamos lá, Obrigada, vamos lá. João. Tá. O amor que você sente pelo animal, você produz esse hormônio. Assim como uma mãe produz a ocitocina para amamentar, o amor de mãe, que a gente sempre fala, o amor de mãe. Aliás, feliz Dia das Mães para todas as mães no próximo domingo. Mãe de pet também é mãe. Então, nós somos Sim. todas mães. O que acontece é o seguinte, o único erro que eu não posso cometer. O animal, ele está em evolução como eu estou. Eu não posso transformar o meu pet num filho. Então, eu tenho que ter o amor? Tenho. Mas eu não posso transformar meu pet para botar esmaltezinho na unha, lacinho na cabeça, sapatinho. Não, ele está na evolução dele. Então, vamos respeitar. Ele se sente bem dormindo na tua cama? Ok. Mas você não pode obrigá-lo a ter toda noite, ter uma caminha, um cobertorzinho, botar. Eu acho, tipo assim, eu acho engraçado, mas é uma condição perigosa. Por quê? Porque você acostuma com aquela situação e você não deixa ele viver o tempo dele como animal em evolução. Então, não é que eu condene, mas é o seguinte, o animal, ele não fica... você tem 8 horas de sono, você vai dormir, ele não vai ficar 8 horas de sono na tua cama. Ele vai ficar meia hora, 40 minutos, daqui a pouco ele pula no chão, daqui a pouco ele vai tomar água, daqui a pouco ele vai para trás da porta, ele vai se sentir no conforto dele, porque ele é animal. Não transformemos nossos pets em seres humanos bebês. Eles não são bebês. Eles são. A Duquesa passou o tempo todo aqui deitada. Ela está dormindo aqui do meu lado o tempo todo. Ela tem 40 quilos. Mas não é porque eu vou dormir daqui a pouco que ela vai pular na minha cama, porque ela foi ensinada a não pular na cama. Ela foi ensinada a não pular no sofá, porque cama e sofá é para humano. Ela tem o tapetinho dela, ela tem a caminha dela, ela tem a comidinha dela. Para com essa história de dar comida temperada nossa para o bicho. Ah, mas ele precisa experimentar. Você está forçando um negócio que não é natural para ele. Deixa ele viver como um animal. É isso que eu sempre falo para vocês. Respeita. Não é judiar, é respeitar. Um pedacinho de vez em quando, ok. Mas não é da natureza dele. Então, vamos respeitar e vamos ser respeitados. Eu acho que não sei se eu respondi a tua pergunta, mas Obrigada, eu penso... Sueli. Vou parar de dar sorvete para o meu pet. Puta, não faça isso, pelo amor de Deixa eu falar um Deus. negócio para vocês. No semestre que vem, a Paula Bastos, que ela é médica veterinária espírita, inclusive ela trabalhou comigo muito tempo. Eu saí da Casa do Caminho, eu trabalhei no grupo dela de desobsessão há muitos anos. Eu sempre chamo para ela dar uma aula sobre o bem-estar dos animais. Ela adora falar sobre isso, né? Que o animal tem que ser animal no seu tempo. A gente não pode humanizar o animal, né? Porque a gente acaba tirando a origem deles, que eles não podem perder. Ele tem que evoluir, melhorando aquilo, né? E é muito interessante. A aula dela é maravilhosa. Vocês vão amar a Paula. Inclusive, a Paula é prima da doutora Ivênia
da doutora Ivênia. Nossa, Então, vocês vão estar aí. Gente, Doutora Ivênia, eu vou ver se eu primeira consigo linha. fazê-la esse ano também, de novo. Pessoal, muito Sério? obrigado. Pessoal, eu sei que a aula está espero maravilhosa. que vocês mas tenham eu fico gostado da minha aula. Eu sei que da porque Paula é daqui muito a boa. pouco Mas, nossa, eu fiz vai com cair. carinho. Amamos. Sueli, obrigado, querida. Fica aí, que nós vamos fazer a prece final. Vou pedir para... A Silvia está aí? Silvia? Sim, estou Já aqui. está aí, Opa. Silvia Paulina, Sim. minha querida. Você pode fazer as vibrações para a gente, você pode repetir, fazer as vibrações como a Yara começou a fazer, dos animais, das pessoas que estão passando nessa situação lá no Rio Grande do Sul. Tá bom? Sim, Então, mas a gente ficou de coração quentinho hoje na aula, né? bom. Nós ficamos. Eu fiquei de coração quentinho. Nossa, vou até dormir melhor. É, E assim, agradecidos por mais essa aula maravilhosa, enriquecedora. Vamos nos concentrando e pedindo para que as nossas águas sejam colocadas vibrações salutares de amor, saúde pura, para os nossos pets, para todos os animais e para os seus tutores. E também vamos pedindo pelos nossos irmãos em hospitais, asilos, presídios, aos esquecidos pela sociedade, e que as fraternidades de amor os console e os guie. Pedimos também para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão enfrentando essas enchentes, conceda-lhes, Senhor Jesus, a força para superar esses momentos tão difíceis. Aos animais, os nossos animais, o amparo de mãos generosas e cuidadoras, que sejam, na maioria, resgatados e curados e protegidos. E uma vibração em aberto para que a espiritualidade use em seu favor. Uma boa noite, gente, uma boa semana e que tenhamos boas notícias para o Rio Grande do Sul, né, a partir de agora, né, que a gente está vibrando aí para que isso aconteça, né? isso. Verdade. Muito Tá obrigado mais bom? uma vez, Su. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, boa Boa noite. Como gaúcha, eu Boa agradeço. noite a todos, uma boa semana. Boa Eu noite, amo, obrigada. eu amo esse país, eu amo todos os povos.